E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Cientes e estou aqui para resolver com você mais uma questão de física da ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Lembrando que para você se tornar oficial de uma das armas do Exército Brasileiro, você precisa ingressar via ESPSEX para poder graduar-se na AMAN em Ciências Militares, correto? E é um dos vestibulares mais concorridos do nosso país. A questão que eu trago hoje é uma questão muito legal, ela vai falar sobre termodinâmica. E nós sabemos que termodinâmica é um assunto que é bastante cobrado na prova do Enem, nas provas militares, nos vestibulares civis. Quer dizer, são questões na prática, né, muito importantes para que a gente consiga resolver bem uma prova de vestibular. Legal? Antes de eu começar a leitura e a resolução da questão, já vou pedindo para você aí, por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, muito importante, né? Se você se inscrever no nosso canal, a gente pode crescer e postar cada vez mais vídeos de resolução de exercícios para vocês. Marque aí no sininho de notificações para poder receber informações cada vez que eu posto um vídeo novo aqui no canal. E já deixa ali também o seu comentário, né? O que você acha das provas militares? Elas são provas difíceis, são provas fáceis? Você já comparou questões das provas militares com questões, por exemplo, de vestibulares civis? O que você acha? O que você tem a me dizer sobre isso? Beleza? Deixa aqui nos comentários. Vamos à leitura do texto? Acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, o texto, né, ele diz mais ou menos assim para a gente. Olha lá. Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico, com a realização de trabalho. O rendimento dessa máquina é de 40% do rendimento de uma máquina Y, que funciona segundo um ciclo de Carnot, operando entre duas fontes de calor com temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500 joules, então o trabalho realizado nesse ciclo é de... Cara, toda vez que você pega uma questão de vestibular de física, elas não têm pegadinha, tá? Não existe pegadinha em física. Por quê? Porque é só eu fazer a pergunta e você vai se perder de qualquer jeito, ok? Se você não estudou, cara, qualquer pergunta vira um Deus nos acuda. Vamos tentar entender essa questão? Primeiro de tudo, ela vai falar sobre termodinâmica. Leia com calma. Considere uma máquina térmica X. Então ele está falando uma máquina térmica. Para essa máquina térmica, ele informa que ela tem um rendimento de 40% do rendimento de uma outra máquina térmica. Percebe que ele está dando duas informações de duas máquinas térmicas diferentes para você? Agora, continuando, ele diz que essa segunda máquina, ela funciona de acordo com o ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot, qual é a principal característica do ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é aquele que possui a característica de uma máquina térmica de rendimento máximo, tá? Que sempre trabalha calculando o rendimento dela entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Ó, rendimento de máquina de Carnot sempre usa os valores das temperaturas. E detalhe, as temperaturas têm que estar em Kelvin. Ó, mais um detalhe ali. As temperaturas estão dadas em Celsius. Fique atento. A temperatura, quando você trabalha com a máquina de Carnot, ela tem que ser dada em Kelvin. E depois ele volta ali para a máquina X, dizendo, olha, essa máquina X, ela tem uma fonte fria de 500 joules. Puxa vida. O que eu preciso que você lembre para poder resolver essa questão? Vamos lá? Então, correndo ali, né? As alternativas são trabalho de 100, 125, 200, 500 e 625 joules. Mas o que é uma máquina térmica mesmo? Isso aí não estava no texto, tá? Esse desenho eu que estou inserindo para a gente poder entender melhor. O que eu posso falar para você? Toda máquina térmica, motores a explosão, gasolina, álcool, etanol, diesel, biodiesel, GNV, todos esses motores trabalham segundo esta característica. Então o que eu tenho aqui? A fonte quente, de temperatura quente, que é o calor fornecido à máquina ou também o calor recebido pela máquina.
Essa máquina vai ter variação de energia interna, uma parte da energia da fonte quente vai ser transformada em trabalho e uma parte vai ser rejeitada da fonte fria. Então observem, aqui eu tenho duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria, que é a característica da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz assim: é impossível uma máquina térmica trabalhando entre duas fontes de temperaturas diferentes ter rendimento de 100%. Legal? E a máquina de Carnot, ela é o que dá um melhor rendimento dentro dessa limitação. As duas máquinas, a X e a Y, obedecem a essa regra. Só não sei se a máquina X é Carnot, é uma máquina de Carnot. Eu sei que a Y é. Então vamos tentar entender. Primeiro de tudo, organize as fórmulas. Quais as fórmulas que nós temos para rendimento de máquina térmica? Primeiro, o rendimento de uma máquina de Carnot. Rendimento, aquela letra N, que na verdade é o eta, é a letra grega eta. O rendimento, então, é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela fonte quente, com temperatura em Kelvin. A segunda fórmula, o rendimento de uma máquina qualquer, agora não é a máquina de Carnot especificamente, é uma máquina qualquer. Ele é 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Que mais que ele fala? Uma máquina qualquer, o rendimento é igual ao trabalho dividido pela fonte quente. Nunca esqueça isso, ok? Então, com essas três fórmulas, eu consigo estruturar o exercício. Por quê? A máquina Y vai trabalhar de acordo com a primeira. A máquina X, para funcionar, ela vai precisar do calor da fonte quente. E a máquina X, para calcular o trabalho, vai precisar da última fórmula, perfeito? Então aí está uma sequência de fórmulas que eu não posso esquecer. Lembrando ainda que para transformar de Celsius para Kelvin, né, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Consequentemente, quais os dados o texto me deu, além das fórmulas que eu lembrei? Primeiro de tudo, ele fala para você que para a máquina X, o rendimento dela é de 40% do rendimento da máquina Y. E isso significa, o que significa 40% de? 40% é 40 divididos por 100. A palavra de, a palavra da e a palavra do, em matemática, na hora que você transforma isso em cálculo, tá? Do português para cálculo, as palavras de, da, do, ela é vezes. Então, de rendimento Y, então vezes Y, ok? Continuando, está no texto. O calor da fonte fria da máquina X é 500 joules. E agora, o que eu vou resolver? Eu preciso do trabalho. Então, o que eu vou precisar, meus amores, é essa fórmula aqui, ó, para X. Então veja, para calcular essa fórmula eu preciso do rendimento da máquina X, mas o rendimento da máquina X depende do rendimento da máquina Y. Então o que eu vou calcular primeiro? O rendimento da máquina Y. Vamos ver como que fica? O rendimento de um ciclo de Carnot precisa das temperaturas, então a temperatura fria é 27, somando 273 eu tenho a temperatura da fonte fria em 300 kelvins. A quente ela é 327, com mais 273 da fórmula, eu tenho a fonte quente em 600 kelvins. O que eu faço com isso? Joga na fórmula do rendimento de Carnot. O rendimento de Carnot é 1 menos a fonte fria menos a fonte quente. Simplificando ali 300 por 600, nós vamos ter 1 sobre 2, né? Corta 0, um número que divide 3 e 6 ao mesmo tempo era o número 3, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Agora, tira o mínimo entre eles. Tirando o mínimo é 2. E aqui embaixo, ó, quando não tem nada, é 1. Então, 2 divididos por 1 vezes 2 dá 2, 2 divididos por 2 vezes 1 dá 1, 2 menos 1. Isso significa que o rendimento da máquina Y é de 1/2, que é a mesma coisa que 0,5. Mas por que mesmo eu queria isso? Eu queria isso para encontrar o rendimento da máquina X. Ah, mas como que é mesmo o rendimento da máquina X? É 0,4 vezes o rendimento da Y. Então, ele fica 0,4 vezes 0,5, que dá 0,2. E aí, até aqui? Tranquilo, meus amores? Suave na nave? Veja, toda vez que você quer calcular o rendimento, você vai ter que seguir essa regrinha, passo a passo. Para os exercícios de vestibulares militares ou vestibulares civis, esse passo a passo que eu estou fazendo, ele entende como dado do texto.
ok? Ainda não cheguei no exercício, eu estou coletando dados. Vejam, eu preciso chegar nesta fórmula aqui, ó, tá? Eu preciso do trabalho, calor da fonte quente e rendimento X. Eu já tenho rendimento X, agora eu vou buscar o calor da fonte quente. Para buscar o calor da fonte quente, eu ainda só tenho duas fórmulas, olha lá, ó, por trabalhar. Primeiro, 1 mais o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Que dados que eu tenho? Lembrem-se, o que eu calculei antes é dado novo. Então, acabei de calcular o rendimento em X, 0,2. Eu sei que o calor da fonte fria da máquina X é 500. Então, aplicando na fórmula N de X igual a 1 mais calor da fonte quente pela fonte fria, substituindo, Nx é 0,2, o calor da fonte fria é 500 e eu quero a fonte quente. Tirando o mínimo do primeiro e do segundo membro, 0,2. Então aqui, ó, calor da fonte quente, 1. Aqui embaixo tem o número 1. O mínimo entre calor da fonte quente e 1 é o calor da fonte quente. Divide pelo de baixo, calor da fonte quente dividido por 1 vezes Q1, Q. Menos 500. E agora, esse calor da quente aqui passa para o outro lado multiplicando. Então nós teremos lá, ó, 0,2 vezes calor da fonte quente. E isso é igual ao calor da quente menos 500. Passa esse calor da fonte quente para cá. Vai ficar então 0,2 calor quente menos o calor quente igual a menos 500. 1 aqui, quando não tem nada na frente do número, tem o número 1. Então aqui está 0,2 menos 1. 0,2 menos 1 dá 0,8. Tá? Negativo. Lembrando que esse valor é negativo, ó, então tá lá, vai ficar, se ele está negativo, ele passa negativo. Simplificando isso, eu tenho 625 joules. Terminou o exercício? Não. Eu só agora encontrei o valor que precisava para essa fórmula aqui, ó. O rendimento da máquina X é o trabalho pela fonte quente. Agora eu tenho rendimento e tenho o calor da fonte quente, então eu posso ir para a última parte do cálculo. A última parte do cálculo, a aplicação da fórmula rendimento, trabalho, calor quente. Para a máquina X eu sei que o rendimento dela, deixa eu tirar esse cursor daqui, o rendimento dela é 0,2, o calor da fonte fria eu já achei 500, o valor da fonte quente 625. Aplicando na fórmula, nós teremos 0,2 igual a tal divididos por 625, portanto 0,2, se está multiplicando aqui, ó, 625 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 625 vezes 0,2 é o trabalho, portanto o trabalho é de 125 joules. E aí, o que você achou do exercício? Bem legalzinho, né, galera? Passo a passo, bem organizadinho, aí você vai falar assim, ai meu Deus, mas no dia da prova eu não vou conseguir lembrar disso. Cara, vai sim. É só você concentrar-se, guardar bem as suas... estudar, colocar elas até o dia da prova, né? Colocando ali numa folha e tal, e organize-se. A prova de física da SpaceX é uma excelente prova, muito bem elaborada, muito bem organizada e que se você tiver estudado, você consegue resolvê-la com muita facilidade. Combinado? Meus amores, e aí, gostaram do exercício? Comente aqui embaixo, ó, vem aqui, deixa lá, puxa, Cíntia, achei legal, não gostei e tal, coloca aqui o que você achou do exercício. Se você curtiu, gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, marque ali o sininho de notificações para receber cada novo vídeo e se você curtiu, achou legal tal, cara, compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso vídeo para seus colegas que também estarão fazendo provas, não só da SpaceX, mas provas militares por aí. Combinado? Então vai aqui meu beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima.